Excelente notícia no Vasco. O Gigante da Colina pode receber milhões e eu vou trazer para vocês toda essa informação. Vamos falar sobre fim de novela. O segredo foi revelado e jogador pede 2,5 milhões por mês. E a gente vai trazer todos os detalhes nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa quinta-feira, logo pela manhã, para você, torcedor vascaíno, ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Cruz Maltino. Mas antes eu peço sempre, na humildade, na moral, aquela moral de sempre. O seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é positivo. Traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e sobe o nome nos top trends aqui da plataforma da marca Vasco, que é muito benéfico, né? Todo mundo sabe que a mídia manda muito, né? Até nas pesquisas, enfim, de maior torcida. Então não vamos deixar a torcida do Vasco para trás, né? Deixe o seu like para impulsionar a marca Vasco aqui na plataforma. Porque nesse vídeo eu preciso muito também da sua inscrição, hein? Você que é vascaíno de verdade, se inscreva no canal. Botãozinho inscrito, inscreva-se ali. Confere ali, vê se está tudo certo, vê se sua inscrição está certa, se seu like foi dado. Tudo conferido, tudo certinho. Vamos ao que interessa. As informações do Gigante da Colina, do legítimo clube do povo. E claro, vamos falar sobre excelente notícia. Eu quero falar também muito sobre outros assuntos, né? Acerca de contratações, fim de novela e muita coisa a gente vai trazer nesse vídeo. Mas olha só, o Vasco recebeu uma excelente notícia nessa madrugada, tá? Madrugada com boas notícias. E claro, vem da seleção colombiana. O atacante Luiz Dias comandou a seleção colombiana na vitória sobre o Uzbequistão por 3-1. Um jogo no qual Andrés Gomes entrou, né, aos 92 do segundo tempo. Lá no finalzinho dos acréscimos ali, teve ali pouca participação, né, mas estreou. E olha só que legal, hein? Desde 1994, o Vasco não coloca um integrante dentro do seu time numa seleção dentro da Copa do Mundo, né? O último foi o zagueiro Ricardo Rocha, lá em 1994, meu amigo. Exatamente isso. Desde 94 até então, o Vasco não tinha nenhum representante do seu elenco nas Copas, né, que foram passando, né? 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. O Vasco quebra esse recorde, quebra esse problema, né? Não é recorde, né? Quebra esse tabu, né, de ter um jogador do seu elenco representando o Vasco na Copa do Mundo. E olha só que excelente notícia dentro desse parâmetro, né? Dentro da vitória da Colômbia, o Vasco ganha mais um passo para conquistar grana, milhões. Mas como assim, Lili, que eu não estou entendendo? O Vasco ganhar milhões, Copa do Mundo, Colômbia? É isso mesmo, você tem que torcer para a Colômbia, tá? Você, torcedor vascaíno, tem que torcer para a Colômbia. Mas por quê? Por causa do Andrés Gomes? Não. Se a Colômbia passar de fase, o Vasco recebe mais dinheiro. O Vasco já vai receber cerca de R$1.250.000 pela participação do Andrés Gomes na seleção colombiana na fase de grupos. Isso porque a FIFA paga cerca de R$11 mil por dia para o clube, né? Na verdade, $11 mil por dia para o clube que cede o jogador. Então, como o Vasco cedeu o Andrés Gomes para a seleção colombiana, o Vasco recebe por dia $11 mil. Todos os dias a FIFA paga para o Vasco $11 mil. E com isso, se a Colômbia passar de fase, o Vasco vai acumulando dinheiro, vai acumulando. E olha só, hein? Se o Vasco ficar de olho e a Colômbia chegar na final da Copa do Mundo, o Vasco pode arrecadar mais de R$2.200.000 nessa brincadeira aí de participação na Copa do Mundo. Então, quanto mais longe a Colômbia for, mais grana o Vasco recebe. Por conta da participação de Andrés Gomes, o Vasco vai recebendo $11 mil todos os dias. Então, queria saber a sua opinião, vá lá nos comentários. É algo que a gente precisa estar falando aqui sobre essa valorização, né, que o Vasco vai recebendo durante a participação do Andrés Gomes e a gente torcendo juntos pela Colômbia para o bem
do Vasco, tá? Ontem eu torci muito para a Colômbia. Na verdade, hoje, né? O jogo acabou 1h pouca da manhã, são aqui começando o vídeo logo cedo, né? Mas há pouco tempo atrás estava assistindo a Colômbia, torcendo muito para a vitória, né, da equipe que venceu por 3-1. E você? Viu a estreia de Andrés Gomes? Está torcendo para a Colômbia, para o Vasco botar aquele dinheiro no bolso? Vá lá nos comentários, porque a notícia é excelente e a Colômbia de Luiz Dias, né, que comandou a vitória, jogou muita bola, está aí ajudando o Vasco. E olha só, vamos falar sobre mercado da bola e fim de novela. É isso que eu queria trazer para vocês e vou trazer o motivo que foi revelado. Eu estava apurando nessa notícia, já tinha trago, que era um diretor. Você vai entender o que eu estou falando agora. O atacante Vitor Sá, alvo do Vasco na janela de transferências, acertou a ida para o São Paulo. E com isso, o Vasco ficou a ver navios, o Vasco levou um chapéu. A informação que eu tenho é a seguinte: janelas atrás, o Vitor Sá já estava praticamente acertado com o Vasco e diretor técnico, vou falar aqui de novo, diretor técnico, não aceitou a contratação, sugeriu não contratar o jogador por conta da idade, exatamente por uma não possível revenda. E a negociação de Vitor Sá para vir para o Vasco foi vetada de última hora. E a situação caiu como uma bomba para o jogador, né, que já estava se planejando sair do Krasnodar. Até mesmo o Krasnodar já tinha planejado, tinha contratado um jogador para o lugar do Vitor Sá. Acabou frustrando todo mundo. E quando o Vitor Sá agora ficou livre no mercado, de fato, eu já sabia, já falei aqui para vocês várias vezes, o Vitor Sá estava muito chateado com essa questão envolvendo o Vasco. Acertou com o São Paulo, queria vir para o Rio de Janeiro, porque a sua família é daqui, o seu filho está no Rio de Janeiro, mas vai para o São Paulo por conta dessa questão que aconteceu lá no passado, depois do veto, né, da sua contratação. Eu estou apurando essa informação para trazer para vocês com mais detalhes, mas isso foi o que aconteceu, tá? Pessoas ligadas ao jogador revelaram que o atleta não veio para o Vasco. Estava muito chateado por conta da questão que aconteceu janelas atrás. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários que eu quero saber o que você acha sobre essa perda ou, enfim, o Vitor Sá, o final da novela Vitor Sá. Deixa ali nos comentários a sua opinião. E olha só, vou falar também sobre outro jogador, né, especulado no Vasco, um dos queridinhos do técnico Renato Portaluppi, né, no mundo da bola. 2,5 milhões de salário foi o que ele pediu para acertar com o Grêmio. Automaticamente afasta o Vasco de uma possível negociação. É muita grana, né? É um baita jogador, estou falando do Arthur, mas se o Vasco está de olho no atleta, vai acabar agora ficando de fora, né? O atleta que pertence à Juventus da Itália. E claro, a gente tem informações de pessoas que cobrem o Grêmio sobre essa pedida, sobre todas essas informações envolvendo o Arthur e, claro, essa pedida salarial que divide ali, né, cerca de 2 milhões de salário e o resto de luvas. Eu queria saber a sua opinião. Eu vou trazer para vocês aqui um profissional que cobre o Grêmio, trazendo todos os detalhes. Preste atenção. Deixa eu pegar só o Dado Gabardo aqui da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS. Eu queria só falar sobre o Arthur. O Arthur deixou o Grêmio. O Renato Gaúcho gosta muito do Arthur. Muito, né? Muito. Foi o Renato quem pediu o Arthur no Grêmio ou o Renato chegou e já estava lá? O Renato chegou e já estava lá, Baran. É que o Arthur ainda foi para... Ele é goiano, né? Ele foi para o time sub-20 do Grêmio. E aí quando o Renato começou a trabalhar no Grêmio, uma das tantas vezes que o Renato trabalhou, acho que foi a principal, quando ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Renato puxou o Arthur para o grupo principal e colocou ele no time titular, né? E aí embalou e a gente viu tudo que aconteceu. O Arthur, em 2017, depois de ser campeão da Libertadores, ele foi vendido para o Barcelona por uma fortuna. Foi para a Juventus, teve esses empréstimos todos aí, e ontem saiu a notícia de que ele não fica no Grêmio. Posso dar todos os números, os valores que envolveram essa diferença para ver se cabe no Vasco. Você tem? Tenho, tudo. Vamos lá. É caro. O Arthur ganhava, né? Porque desde ontem ele não é mais jogador do Grêmio, R$1.500.000 por mês. O contrato de empréstimo dele, do Arthur, da Juventus para o Grêmio, termina agora no dia 30 de junho. E lá na Juventus ele tem mais um ano de contrato, até metade de 2027. O que o Grêmio e o Arthur estavam tentando fazer?
Primeiro, um acerto entre Grêmio e Arthur para uma renovação de contrato por mais 2 anos, e aí o Arthur, já acertado com o Grêmio, não aconteceu o acordo, mas essa era a ideia inicial, tentaria com a Juventus uma liberação de graça, sem custos para o Grêmio, porque ele só tem mais 1 ano de contrato lá. Então, o primeiro passo dessa negociação era um acerto entre Grêmio e Arthur. O Grêmio ofereceu 2 anos de contrato e o mesmo salário. 1,5 milhão. 1,5 milhão por mês. O que o Arthur pensou? O Arthur, nesse mais 1 ano de contrato que ele tem com a Juventus, ele tem a receber lá cerca de 4 milhões de reais por mês. A Juventus continua pagando ao Arthur. Continua pagando. Então ele tem mais... Bom dia. O Grêmio paga um pedaço e a Juventus outro. O Grêmio paga 1,5 milhão. Como ele vai... A tentativa seria de encerramento do vínculo com a Juventus, de graça, né, para ele ficar no Grêmio, e ele tem cerca de 4 milhões de reais a receber por mais 1 ano na Juventus até metade de 2027. O Arthur estava, proposta do Grêmio, 1,5 milhão por mês. Ele estava imaginando, e por isso que não deu acerto entre Grêmio e Arthur, ele estava imaginando receber algo na casa de 2 milhões e 500 mil reais do Grêmio, abrindo mão de 1,5 milhão que ele tem lá na Juventus. Compensar a saída. Multiplica 1,5 milhão que ele estaria abrindo mão da Juventus por 12, 1 ano, dá 18 milhões de reais. Então ele abriria mão de 18 milhões de reais para a Juventus liberá-lo de graça para o Grêmio, desde que o Grêmio pagasse para ele 2,5 milhões por mês, entre luvas e salários. Aí não teve acordo. 1,5 milhão o Grêmio ofereceu, ele queria 2,5, não deu. Então, agora vamos ver, ele vai se reapresentar na Juventus e vai definir o futuro. Mas assim, Baran, a Juventus não quer ficar com ele, né? Então vai tentar agora se achar um novo destino para ele. Pelo que eu sei, alguns clubes do Brasil já sondaram a situação dele, mas também vão enfrentar a dificuldade que o Grêmio enfrentou, que é a questão financeira. Então agora tem que ver. O Renato adora o Arthur, né? Gosta muito do Arthur, tenho certeza que gostaria de contar com ele. Será que o Arthur aceitaria diminuir o salário para trabalhar com o Renato no Vasco? Pois é, tem que ver isso. Mas eu acho que não vai aceitar nada que seja menos do que 2,5, né, nesse patamar salarial, pela qualidade que ele é um grande jogador, ele é muito bom jogador. Mas é difícil, acho que talvez para algum clube brasileiro pagar isso seja bem complicado. Mas tem que considerar o seguinte, né, Baran? Se ele conseguir de fato essa liberação sem custos da Juventus, vai ter que se colocar parte como luvas, né, e outra parte como salário para tentar se chegar a esses 2,5. Então, esse é o desafio de quem quiser contratar o Arthur hoje no Brasil, tem que chegar nesse patamar salarial, né, somando luvas e salário, para ver se consegue contratar ele. Beleza, obrigado. Tá bom? Baran, Gabardo. aqui, Oi. O nome do André Henrique, que pertence ao Grêmio, foi ventilado no Vasco esses dias, o centroavante, o jovem centroavante André Henrique. Tem alguma informação sobre ele? É bom jogador? Como que está a situação dentro do elenco do Grêmio? Ele é um bom jogador, é que hoje ele é a terceira alternativa como centroavante, né? Porque o Carlos Vinícius, que está numa fase espetacular, é o titular. O Braithwaite, que custa muito caro para o Grêmio, que é uma contratação da gestão anterior, neste momento o reserva. E o André Henrique virou a terceira alternativa. Ele tem uma proposta hoje do Göztepe, da Turquia, de 2 milhões de euros. E o Grêmio recusou. O Grêmio não quis. Porque entende que ele vale mais. E o Grêmio tem 40% só dos direitos. Sobraria muito pouco dinheiro para o Grêmio. Então, acho difícil que o Grêmio faça algum tipo de negociação envolvendo o André Henrique dentro do mercado nacional. Me parece que é um pouco complicado. Ele é um bom jogador. Ele, no momento que o Braithwaite ficou machucado durante quase 1 ano, né, lesão no tendão de Aquiles, ele teve oportunidades, jogou, marcou alguns gols, acho que é um jogador bastante útil para o Grêmio. Vamos ver o que pode acontecer. O objetivo que eu percebo no Grêmio, nessa janela da metade do ano, é tentar vender ele para o exterior, para o futebol do exterior. Acho que essa seria a tendência. Tá bom. Obrigado, Gabardo. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Abraço. Então é isso, né? Impossível. Não dá para chegar até o Arthur por conta, né, desses valores estratosféricos, né? Não cabe dentro do bolso do Vasco. O Vasco, em uma recuperação judicial, também teria, né, um problema jurídico nesse processo de contratação de jogadores superfaturados ou jogadores muito caros, né? Existe ali um olhar mais assíduo, um olhar mais forte em cima do Vasco da Justiça por conta da recuperação judicial. Então o Vasco não tem tanta liberdade assim para sair fazendo contratações estratosféricas. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Muito obrigado pelo seu like. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. 12:00 tem live, 5:30 da tarde tem vídeo e 10:30 da noite a gente se encontra de novo aqui e eu quero falar com você. Um abraço. Fui.